E eu tenho um dado para compartilhar com você. Você sabia que temos mais de 180 mil casos de câncer de pele por ano registrados aqui no Brasil? Pois é, minha gente. Esse número vem aumentando e um simples descuido pode te fazer entrar nessa estatística. Hoje vamos falar sobre esse assunto, mas antes de te apresentar nossa convidada, nós trouxemos algumas informações importantes para você. Acompanhe. Estamos no outono, mas isso não significa que estamos imunes aos males causados pelo sol. Mesmo nos dias cinzas típicos dessa estação, é preciso usar protetor solar diariamente, pois a emissão de raios ultravioleta é ininterrupta, ou seja, nunca para. E tomando esse devido cuidado, podemos nos prevenir contra o câncer de pele, por exemplo. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o câncer de pele responde por 33% de todos os diagnósticos dessa doença no Brasil. Ou seja, tivemos em 2018 cerca de 180 mil novos casos. E isso ultrapassa os casos de outros cânceres, como o de próstata e o de mama. Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, junto com o Datafolha, mostrou os hábitos de exposição solar do brasileiro. A análise trouxe dados preocupantes. 106 milhões de brasileiros se expõem ao sol de forma intencional nas atividades de lazer. 70% da população acima de 16 anos. 60% dos brasileiros não usam protetor solar no seu dia a dia. São mais de 95 milhões de pessoas que não se protegem de forma regular. 6 milhões de brasileiros adultos não se protegem de forma alguma quando estão na praia, piscina, cachoeira, banho de rio ou lago. E você, como tem cuidado da sua pele? Não cuida? E então, a partir de agora, fique atento à entrevista e não percam só segundo das informações no Saúde e Fé. Muito bem, dados alarmantes, aí uma estatística bastante pesada. E quem veio nos esclarecer sobre e ensinar justamente a cuidar mais e melhor da nossa pele é a nossa dermatologista, a doutora Marcela Moreira, que a gente acolhe com muito carinho. Doutora, bom dia, bem-vinda, doutora. Que alegria recebê-la aqui no nosso Saúde e Fé. Obrigada pelo convite por esse programa maravilhoso. Deus abençoe a senhora, doutora. Vamos sentar um pouquinho. Doutora, a pele é o nosso maior órgão, doutor? Correto. A pele é o nosso maior órgão, porque nós temos que lembrar que ela está da nossa cabeça aos pés, né? Então é o nosso maior órgão e a gente tem que cuidar todos os dias. É o cartão de visita, doutor. Muita gente diz, olha que pele linda que você tem, olha que pele cuidada. Ou o contrário, olha que pele ressecada, que pele feia também. É o nosso cartão de visita, doutor. Correto. O assunto de hoje é câncer de pele, mas assim, em termos gerais, só para a gente identificar, quais são os principais problemas que acometem esse nosso maior órgão? Sim. Hoje, o câncer de pele, a gente sabe que é o câncer mais diagnosticado, como nós mesmos vimos. Ele está muito prevalente, nós temos muito aqui. Bom, nossa pele é o maior órgão. Então, nossa exposição solar ela é diária. Isso é um cuidado que a gente tem que ter todos os dias. O protetor solar é uma coisa que tem que entrar como uma rotina, tá? Ao acordarmos, nós escovamos os nossos dentes. Então, o protetor solar ele tem que entrar como uma tarefa de todos os dias. E durante o almoço nós temos que reaplicá-lo. Agora, doutora Marcela, ok, protetor solar, os bloqueadores, enfim, muita gente também gosta de usar os cremes hidratantes. Sim. Como é que é a sequência? Primeiro eu coloco o protetor, depois o creme, ou primeiro o creme, depois o protetor, como é que é? Sempre primeiro um hidratante e posteriormente o protetor solar, porque o protetor solar ele tem o efeito de refletir a luz, portanto ele sempre tem que ser o último. Caso a mulher vá usar uma base, aí sim ela deve ser a última a ser aplicada, mas pensando se for usar um hidratante, sempre ela vem primeiro e depois o protetor solar. Doutora Marcela, sempre o rosto está exposto, Sim. o pescoço, né? O punho, o braço, geralmente assim. Muita gente gosta de bermuda, as pernas, etc. Assim. Então, essas partes mais expostas que a gente vê, né, são as partes que estão mais propensas, mais vulneráveis ao câncer de pele ou pode ser qualquer parte do corpo, mesmo coberto ou não? Sim.
todas as áreas elas estão expostas, pensando no ambiente aberto, se nós estivermos com uma roupa de um biquíni ou uma sunga, aí nós estamos expostos. Mas pensando num dia a dia, o que está protegido pela roupa não tem necessidade de ser usado um protetor solar, porque está sendo protegido. Mas no caso de estarmos no dia a dia com uma saia ou uma bermuda, temos que lembrar que essa área que não está coberta, ela está exposta ao sol. Então ela deve estar protegida por um protetor solar. Os braços ou um decote, o rosto, ele deve estar sim com um protetor solar. No caso, se ele estiver sem uma proteção de roupa. O sol é o único ou é o principal vilão de um aparecimento de uma doença na pele, nesse caso um câncer de pele? É o principal. Óbvio que existe um envolvimento genético, uma predisposição familiar. Quem teve um parente ou mãe ou avô que teve um câncer de pele como o melanoma, a gente tem que lembrar que a genética está extremamente envolvida, mas a exposição solar ela é o principal fator para um câncer de pele futuro. Então também tem o fator genético hereditário. Sim, além das predisposições naturais, por exemplo, o tom de pele, o tom do cabelo, os olhos claros. As pessoas que são mais claras, elas tendem a ter mais câncer de pele do que as pessoas mais com pele de tom mais moreno, negra. Eu tenho que ter um cuidado redobrado, doutora. Sim, com certeza. Ô, doutora, assim, mas assim, é porque isso é regra geral? É a pessoa de cor, pele clara, olho claro, etc. Por quê? Porque está menos protegido, já nasceu com essa diminuição de carga de proteção? Como é que é? É porque os brancos, em geral, eles acabam tendo mais sensibilidade à luz. Eles acabam queimando mais do que uma pessoa morena. Então, ele é como se ele fosse uma pele mais desprotegida do que uma pele morena. Então, as pessoas de olhos claros, loiras, elas tendem a ter uma pele mais clara. Portanto, elas têm mais predisposição a um câncer do que uma pessoa morena que tem mais melanina, cabelo mais escuro, então elas são mais protegidas pela essa exposição solar do que os brancos. Aquelas pessoas, a gente vê muito, doutora, em épocas de verão, praia, piscina, enfim, pessoas que ficam sem camisa ou na praia, enfim, ficam de repente extrapolando aqueles horários que deveriam ser de proteção, enfim, meio-dia ali, e aí tem aquela pele que fica avermelhada, parece um pimentão ambulante. Ali o sol bateu de vez e ali pode ser assim, um foco de surgimento a longo prazo de um câncer de pele? Sim, essa é uma pergunta muito importante, porque na infância, às vezes os pais esquecem de reaplicar o protetor na criança e tem aquelas queimaduras, aquelas lesões que ficam extremamente avermelhadas e ardem. E isso é um fator extremamente importante para ter um câncer de pele futuro. Hoje, às vezes a gente pensa assim, pô, mas eu não estou me expondo mais ao sol. Mas e o sol que tomou lá na infância, quando a gente era pequeno, tudo isso fica gravado na nossa pele. O sol é cumulativo na nossa pele. Ele não é o sol que eu tomei hoje, mas o sol de 10, 20, 30 anos atrás, ele está acumulado na nossa pele. Eu pensei, doutora, assim, como regra geral, poxa, hoje tem sol, vou colocar protetor solar. Hoje está chovendo, está nublado, não precisa. Isso não posso pensar assim. Não. Por isso que o protetor solar ele tem que entrar como uma rotina, porque todos os dias o sol ele está na nossa pele. Se a gente está se expondo à luz, seja mesmo celular, televisão, eles emitem radiação, isso tudo acumula na nossa pele. Por isso o protetor solar eu sempre indico até mesmo dentro de casa. Muitas e muitas senhoras e senhores falam, poxa, mas eu fico sempre em casa, eu tenho a necessidade do protetor solar? Sim, pela janela entra radiação solar. Hoje, televisão, celular, essas mídias, todos esses aparelhos, eles emitem radiação. E isso pode ficar assim na nossa pele e um dia gerar um câncer de pele. Viu, dona de casa? A senhora está em casa acompanhando o programa, está preparando assim aquele almocinho gostoso, enfim, já passou o protetor solar e viu aqui a nossa médica dermatologista, assim. Agora, doutora, agora a gente tem, falando de protetor solar, só para concluir esse assunto, para entrarmos assim, nos sintomas do câncer de pele, a gente tem a fator 50, fator 30, fator 20, o que é isso? Protege mesmo tudo que diz, tudo que está escrito ou não? Sim. O FPS, que sempre está no rótulo dos protetores solares, significa fator de proteção solar. O que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia é FPS sempre tem que ser no mínimo 30. Então, assim, uma paciente que tem uma pele com um tom mais moreno, FPS 30 vai super bem. Agora, uma pessoa que já é um pouco mais branca, por exemplo, no seu caso,
FPS 50 para cima, tá? Mas no mínimo sempre um 30. O que sempre me perguntam muito é, em muitos cosméticos tem o FPS 15, que é o fator de proteção 15. Não, eu contraindico. gastar dinheiro. Eu acho que é gastar dinheiro também, eu vou muito a favor de você. Sempre um FPS 30 para cima. Abaixo disso, eu contraindico. Agora, doutora, câncer de pele. Por isso que é importante você se olhar no espelho. E tem algum sintoma? É só aquela pintinha que vai aparecer, aquela manchinha que vai aparecer? Tem algum sintoma? A pele, o nosso organismo dá algum sinal? Que quando surge é de dentro para fora, enfim, porque significa que o nosso organismo é tipo assim uma catapora que já está infectada e surge, como é que é? O câncer de pele, normalmente ele surge, tem vários sintomas. Às vezes uma espinha que não cicatriza, ou uma pinta que ela tá com uma cor diferente de outras pintas, porque pintas nós temos e desenvolvemos ao longo da vida, né? Lembramos que nós nascemos praticamente sem pintas. Nós vamos criando pintas por conta da exposição solar. Mas algumas pintas, elas vêm com umas características diferentes. Elas podem sangrar, elas às vezes aumentam de tamanho, adquirem uma cor um pouco diferente, às vezes azulada, às vezes um marrom escuro, que foge das pintas normais. Isso tudo a gente tem que ficar atento. Até mesmo, como eu disse, uma espinha diferente. Esses dias mesmo eu recebi uma paciente jovem, 35 anos, super esclarecida, e me disse, doutora, eu tô com uma espinha que não cicatriza no meu nariz. 1 ano e meio com a espinha. E aí, ao examinar, eu consegui enxergar que tinha características de um câncer e aí a gente investiu no tratamento. Ou até mesmo assim, aqui eu tinha uma pinta que eu nunca observei, ela é nova. Tem uma característica diferente, não tem? Sim. Pintas novas a gente tem que avaliar. E elas podem surgir em qualquer parte do corpo, doutora? Onde tem pele pode surgir? Podem. Estando ou não exposta, estando coberta ou não, né? É mais comum elas se apresentarem em áreas que estão expostas, Entendi. como braços, rosto, colo e pernas. Mas nós podemos ter em áreas cobertas como abdômen, sola do pé, regiões íntimas. Olha que interessante. Eu quero convidar a senhora, nós temos aqui a nossa tela digital, aqui, nossa tela virtual, e nós colocamos aí algumas imagens também, doutora, assim. Essa é uma característica, é uma pinta, doutora, assim? Sim. Esse é um exemplo, né, de câncer de pele, que é uma lesão visível. Todos esses detalhes que eu dei, que o paciente vem trazendo para a gente de queixas, é uma pinta nova, é uma pinta diferente, é uma pinta escura ou ela sangra. Isso é o que nós vemos, né? Mas a gente não sabe o que tem pelo tecido adentro, porque como nós mesmos já sabemos, por conta da radiação solar, ela vai gerar toda essa alteração na estrutura da pele até a parte profunda. É aquilo que a gente fala assim, a ponta do iceberg. Isso é só a ponta do iceberg, doutora? Exatamente, é o que nós vimos, né? Entendendo. E aí é importante avançarmos no tratamento, o diagnóstico, né, que inicialmente é uma biópsia. O que é feito nessa biópsia? É um exame no qual o médico ele tira um fragmento, ou seja, um pedaço desse tecido, que é tido como estranho, e aí nós retiramos toda essa lesão visível até a parte profunda, ficando como nessa imagem. Nós temos que retirar toda essa lesão, que é tida como suspeita, para mandar para um patologista, um médico, que seja capaz de olhar essa lesão em vários aumentos e saber diagnosticar o que é. Se é um câncer de pele, por exemplo, um carcinoma basocelular, um espinocelular ou até mesmo um melanoma, que é o que mais nós temos medo. Esses são os nomes, carcinoma e melanoma. Sim. Quando é câncer de pele, carcinoma ou melanoma. Sim. Cada um com seus estágios, cada um com sua gravidade, doutora. Sim, correto. Agora, olha, eu também estudei para o programa de hoje, viu? Soube que tem um abecedário, quase um abecedário. A, B, C, D, E. Né? Nós vamos colocar a tela aqui, né? Olha assim, que é justamente a regra para a detecção precoce do melanoma. Ou seja, doutor, vê se eu aprendi corretamente. Sim. Assimetria, A de assimetria, B de borda, Correto. C de coloração, D de diâmetro e E de evolução. Acertei? Corretíssimo. Estou aprendendo aqui no Saúde e Fé, viu? Então, explica, Canu, então, quando aparece uma pinta assimétrica, que não é aquela arredondadinha, mais atenção. Sim, essa é uma regra básica que nós temos mundialmente para detecção
precoce de melanoma, assim, para a população em geral, saber olhar para uma pinta e ver o porquê que ela pode, por que tem que ir ao médico avaliar Isso é essa lesão. importantíssimo, gente, importantíssimo. Então, assim, uma pinta que ela vem assimétrica, ou seja, as bordas dela, ela não é redondinha, uma borda é maior que a outra. Isso chama muito a atenção nossa. Por quê? Porque o melanoma, ele mata. São lesões que, aparentemente, a ponta do iceberg, como mesmo o senhor disse, é muito agressiva, ela pode dar metástase. Então, a gente tem que estar sempre ligado nessas pintas. Então, as bordas, se elas estiverem assimétricas, tem que ficar alerta, tá? Quando você diz bordas externas desiguais, ou seja, ela não é redondinha, regular, ela é tortuosa, como o próprio desenho mostra. Mais um detalhe que a gente tem que estar muito atento. Quanto à cor, se ela tem em uma única pinta vários tons, azulado, castanho claro, castanho escuro, mais um detalhe para a gente chamar a atenção. Por quê? Significa que nesta pinta nós temos muitas células criando pigmento. E pode ser de mais de uma cor, tá? Assim, a cor escura, mas pode ser escuro com um branquiçado juntos ali, doutora? Sim, uma pinta só ela pode ser azulada junto com castanho, vários tons. Isso significa que nesse local nós temos muita mutação de células, ou seja, agressivo. O diâmetro. Se ela for maior do que 6 milímetros, também é um fator que me chama mais atenção. Ou seja, ela está em crescimento, ela não é pequena. Isso é importante. Mais um detalhe que tem que trazer ao médico, né? E a evolução. É uma pinta que era pequena, bonitinha, agora ela está crescendo, ela está se tornando irregular, com uma cor não mais uniforme, com vários tons em uma única lesão. Isso também é muito importante, complementando o ABCDE da regra primária do melanoma. Eu não sei se a gente sempre tem o costume aqui no Saúde e Fé para proporcionar a você que tem essas informações. Então, vamos dar um close na tela aí, na sua casa, pegue o celular, tire uma foto disso, tire uma foto ABCDE. Então, isso para você depois do programa, você na hora que você for tomar o seu banho, procure ver, enfim, se tem aquelas pintinhas, se elas se parecem, tomara a Deus que não, tomara que sejam todas bonitinhas, redondinhas, enfim, lindinhas, enfim, você tenha orgulho delas, mas se tiver alguma situação parecida com essa, por favor, não entre em desespero, mas também não deixe de procurar um profissional, né, doutora? Correto, com certeza. Agora, ela mata, a senhora falou assim, é um câncer que mata, enfim. Sim. Mata por quê? Porque vai carcomendo toda a pele e vai tomando conta ou a célula viva cancerígena vai entrando e pode ter um processo metastático, doutora? Então, o câncer de pele, ele tem vários subtipos, os carcinomas e o melanoma, né? Pensando nos carcinomas, eles são os cânceres mais indolentes, eles são os mais bonzinhos, mas também são cânceres, devem ser retirados. Mas quando nós pensamos no melanoma, é o mais agressivo. Por quê? Porque são células que no local elas geram alteração tecidual, ou seja, elas modificam a estrutura do tecido, vão aprofundando na pele ou até mesmo na lateral do tecido e podem acometer órgãos. Então, assim, gerando metástase, que é quando esse câncer da pele, ele cai na corrente sanguínea e vai chegar a algum órgão, seja cérebro, fígado, pulmão, cada um com o seu local específico de metástase. Então, ele pode ter ele pode estar apenas localizado, como pode estar invadindo para outros órgãos, que é aí quando ele faz a metástase. Tá? Indiferente do câncer, tem que ser diagnosticado precocemente. Ou seja, se viu alguma dessas alterações, eu sempre falo, procure um profissional que vá te orientar, saber olhar e ver. Bom, isso nós temos que avançar num diagnóstico ou não. Eu vou continuar aqui o nosso bate-papo com a nossa dermatologista, doutora Marcela Moreira. Por favor, doutora. Doutora, eu terminei o bloco passado, a gente falou assim, que a senhora falou que da gravidade, se não tomar conta, se negligenciar, essa pinta, esse desenho assimétrico pode aumentar cada vez mais, pode invadir outros órgãos, né? Não é isso que a gente quer, por isso que existe o Saúde e Fé. Agora, ok, foi alguém no seu consultório,
A senhora, lá no seu consultório, pode tirar essa pinta? Como é que é feito o processo assim, do tratamento? Sim. Bom, em primeiro lugar, o profissional ele tem que observar essa lesão e fazer uma biópsia. Um consultório mesmo, no ambiente, não precisa ser hospitalar, porque a biópsia é um fragmento dessa lesão. Talvez ali tirar um pedacinho do material, mandar para um patologista, né? Num frasquinho a gente manda, é super simples, e dar um pontinho no local. Para quê? Para a gente saber o que tipo de lesão é essa e então investirmos no tratamento, tá? Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o tratamento. Posteriormente à biópsia, a gente tem que investir no tratamento. Quais são? Dependendo do tipo de lesão, se for um carcinoma, normalmente a gente só faz uma ampliação da margem, ou seja, retira a lesão por completa e dá alguns milímetros ao redor dessa lesão para a gente ter certeza que tirou todo aquele material, tá? E se for no caso de um melanoma, que é o câncer de pele mais agressivo, que o dermatologista tem muito receio de pegar, por quê? Porque ele é agressivo, ele faz muita metástase, como eu mesmo disse ao senhor. Então, aí vai ter que ser investigar a metástase com exames de imagem, às vezes radiografia, tomografia. Mas, se ele for logo que se viu essa lesão e for procurar um médico, com certeza, fazer uma biópsia e uma ampliação, às vezes até mesmo no consultório, vai super bem, o paciente tem alta, vai ter que ser acompanhado a cada 6 meses, anual, vai depender muito do tipo de câncer. Mas como eu disse, se for precoce o diagnóstico, o paciente sai feliz porque uma cicatriz vai ficar pequena e os cuidados vão ser tomados a partir daí, sempre a cada 6 meses com o médico. A palavra-chave, doutora, então, é prevenção. Tem que se prevenir. Ou seja, e quanto tempo, por exemplo, assim, uma exposição ao sol? Qual é o ideal? Por exemplo, tem gente que gosta de sol. Vai despertar a vitamina D. Então, quanto tempo seria o ideal por dia? Será que a gente pode mensurar? Ou depende também da situação, da necessidade? Tá. Não existe um tempo ideal, isso é muito polêmico, né? O quanto de exposição solar é importante para ativar a vitamina D. Isso não existe em consenso, tá? O que nós sabemos é o quando não se expor ao sol. Isso é importante. Né? Porque entre as 10 da manhã e as 4 da tarde é o período de maior pico de UVB, que são os raios solares ultravioleta B, que são os que mais causam câncer de pele, né? Então, é sempre ideal nós nos afastarmos do sol neste período, tá? Então, por exemplo, se eu estou na praia ou estou num parque, o ideal é sempre estar mais protegido, com o protetor solar, óbvio, fator FPS 30 para cima, tá? Com o chapéu, boné e sempre procurando uma sombra, tá? Mas caso no dia a dia eu sempre peço para fugir desses horários que são os mais agressivos, tá? Então, como eu disse, não existe um consenso entre adquirir vitamina D e exposição solar. Agora é importante também, a gente tem que lembrar que você que trabalha no campo, né, na lavoura, no trabalho, enfim, que de repente, doutora, mais 10 horas eu ainda estou no campo, eu volto a 1h da tarde, enfim, então coloca um chapéu, coloca um lenço, enfim, tenta proteger a cabeça, o pescoço, as mãos, enfim, uma camisa de manga longa, justamente para que o sol não esteja tão forte aí na sua pele, é isso, doutora? Corretamente. Esse tipo de profissional que trabalha em ambiente aberto, a roupa, como mesmo eu disse previamente, protege nós da exposição solar. Então, é muito comum esses trabalhadores rurais sempre estarem com camisas, com aqueles bonés de proteção mais longa que vem até aqui as costas. É de extrema importância. É sim um jeito de proteger, sempre com um boné, sempre com algo que proteja sempre a nossa face, porque todos os dias nós estamos expondo essa área. Doutora Marcela, sempre quando a gente fala assim de doença, parece que a gente está sempre associando a fase adulta da vida, enfim, mas não é. Uma criança também pode ter um câncer de pele, não? Alguns tipos de câncer de pele podem até existir na criança se ele vier de carga genética. Entendi. Tá? Mas pela exposição solar, difícil, porque quando é uma criança, você não tem tanto tempo de exposição solar. Porque quando nós falamos em câncer secundário, uma exposição solar crônica, nós temos que pensar 30, 20 a 40 anos aí de exposição solar. Por quê? Porque o sol ele fica na nossa pele. Então, assim, é o que eu sempre falo. Criança, difícil ter um câncer de pele secundário ao sol, mas os adultos, eles têm muito câncer de pele por conta da exposição. Por quê? Porque o sol fica na nossa pele. Hoje, o sol que a gente toma está ficando aqui, assim como de ontem, de anteontem, todos os anos para trás.
Então é difícil a criança ter um câncer de pele secundário à exposição solar. Mas, a partir dos 6 meses, todas as crianças podem usar protetor solar. Olha então, só. entra como uma tarefa diária também para as crianças. Agora, doutora, a gente sabe que, infelizmente, a gente vive num contexto, às vezes, assim, de tabus e preconceitos. Ou seja, uma pessoa que tem câncer de pele, está se tratando, enfim, eu tenho que evitar, eu não posso chegar perto, eu não posso cumprimentar, eu não posso dar um beijo nessa pessoa, porque eu vou ter o câncer também. É transmissível ou não? Não. Não, né? Não. O câncer de pele, assim como todos os outros cânceres, não existe câncer transmissível, tá? Isso é um mito, é um tabu. O contato familiar íntimo em casa, como toalhas, como talheres, não precisam ser separados, muito pelo contrário. Então, não existe essa transmissão. É uma coisa que o indivíduo carrega com si só. Não precisa ter esse tabu, esse medo das pessoas em questão de abraço, afeto, muito pelo contrário. Ela não deve ser excluída da sociedade por isso. Com certeza, que maravilha, viu, gente? Nós temos algumas perguntas aqui que chegaram pelas nossas redes sociais, por favor. O nosso amigo Guilherme, obrigado Guilherme, bom dia para você, ele que é de São Paulo. Estão com manchas avermelhadas no couro cabeludo. Elas soltam escamações parecidas com caspa. Isso pode ser câncer de pele? Pergunta o nosso amigo Guilherme, doutora. Oi, Guilherme. Bom, o que você me descreve me parece muito uma seborreia, né? Que é o nome de dermatite seborreica. Essas placas avermelhadas que soltam cascas, né? Que são as caspas, isso é dermatite seborreica. Isso tem como tratar em consultório com shampoos, com líquidos, vai muito bem, mas não é um câncer de pele, fique tranquilo. E a nossa amiga Bruna Machado, de Forquilinha, Santa Catarina, a terra da nossa queridíssima e saudosa Hilda Arnes, né? Ela está dizendo assim, bom dia para vocês aqui no programa. E ela tem uma mancha na pele que coça, escama, fica como uma verruga e depois fica só mancha escura. Pode ser câncer de pele? Pergunta a nossa amiga Bruna, doutora. Oi, Bruna. Bom, é importante você procurar um profissional, porque você está mostrando para mim alguns detalhes que são diferentes. Por que elas coçam, né? Por que ela está escamando? Então, assim, pode ser uma lesão simplesmente do bem, mas ela pode ser do mal, porque ela está apresentando alguns sintomas, né? Então, assim, eu sugiro você procurar um profissional que seja capacitado para ver essas suas manchas. Obrigado, Bruno. Representou Forquilinha, terra da nossa querida Zilda Arnes. A Soraya Gomes, de Ribeirão Preto, São Paulo. Bom dia, Soraya, que Deus te abençoe. Há cerca de 2 semanas atrás, eu acordei e vi um pequeno ponto vermelho no meu braço. Parecia uma picada de mosquito. Desde então, ele começou a crescer no diâmetro. Pode ser câncer de pele, doutora? Oi, Soraya, pode. Diâmetro. Lembra que a gente mostrou A, B, agora C, o A, D. B, C, D, E? O D é de diâmetro. Tá entrando aqui no que você está me falando. Então é importante você procurar um profissional. Muito bom. E doutora, muita gente assim, talvez assim, com essas pintinhas, hoje tem o recurso da maquiagem, então eu coloco a maquiagem lá, eu escondi, está lá escondidinha, maquiadinha. Não pode fazer isso, doutora. Pode até sim, porém vai tratar, vai verificar o que é antes, né, doutora? Sim, corretamente. Você simplesmente está camuflando, né? Exato, uma coisa que está ali. Então, assim, um evento ou outro, a gente até pode, vamos lá, camuflar e tal, mas tem que procurar. Com certeza. A Cristiane Souza, de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, representante da cidade. Bom dia, Cristiane, que Deus abençoe você. Gosto de me manter bronzeada durante todo o ano. Corro o risco de ter câncer de pele usando sistemas de bronzeamento artificial? Pergunta a Cristiane. Cristiane, e o dermatologista fica tão chateado com bronzeamento artificial. Por quê? Bronzeamento artificial, você entra numa máquina para provocar uma queimadura na sua pele, né? Então, o quanto de radiação você está recebendo? O risco de você ter um câncer de pele futuramente é altíssimo. Nós, dermatologistas, contraindicamos esse tipo de procedimento. Eu entendo que existe toda essa questão de estar bronzeado ao longo do ano. Opte por aqueles cremes que causam bronzeamento no nosso corpo, tá? E não exposição solar ou esses tipos de máquina, tá? Isso sim pode trazer um câncer de pele futuro. Muito bem, gente. Tivemos o prazer hoje de conversar com a doutora Marcela Moreira, dermatologista. Quem quiser entrar em contato, gente, temos o Instagram, vale a pena conferir e seguir, viu? É @Marcela Dermatologista e tem um telefone 0 operadora 11 2359 0297 para você acompanhar.
Doutora Marcela, eu quero muito agradecer a sua participação e posso lhe entregar um presentinho, doutora? Aqui, ó. Claro. Nós temos a nossa canequinha do Saúde e Fé. Coloque no seu consultório, por favor. Com certeza. As pessoas vão perguntar, mas que caneca linda, doutora. Ué, eu fui lá na TV Aparecida no programa Saúde e Fé. Com né? certeza, E obrigada. aqui, São Peregrino, o protetor contra o mal do câncer. Hoje a gente falou de câncer de pele, Sim. então leve também como uma lembrancinha do nosso programa. Gente, dizem que eu sou alto, mas olha assim, tem 2 metros de altura, doutora. Foi um prazer enorme. Muito obrigado, que Deus abençoe a senhora. Amém. Viu? Muito O senhor obrigado. também. Posso sonhar em outras possibilidades da senhora vir aqui? Com certeza. Que maravilha, né? Espero ter ajudado e ter trazido um pouco mais de informação para todos Ajudou e vocês. muito. Eu vou pedir, doutora, licença, que muita gente também pede oração aqui no programa. Eu posso rezar pela senhora? Com certeza. Obrigada.